que leva o ser humano a viver em sociedade? Será que essa vida em sociedade é natural a nós? Por que, que vivemos em uma sociedade? Será que isso traz alguma vantagem para nós mesmos, enquanto indivíduos? A partir do século XVII, tomam forma um conjunto de teorias que leva o nome de contratualismo. Tais teorias terminam por almejar responder esse tipo de questão. O contratualismo termina por propor que a vida em sociedade não é algo natural ao ser humano, não é algo inato a nós. Porém, sim, essa vida em sociedade terminaria sendo resultado de algum tipo de processo, ou problema, ou conflito que terminaria levando os seres humanos a organizarem uma ordem civil, uma ordem social com o regimento da lei. As teorias contratualistas terminam por entender que o Estado e a lei são fruto de um arbítrio humano, que colocaria tais elementos como convenções que serviriam para melhorar o nosso convívio em sociedade. O Estado e as leis não seriam ordens divinas, mas terminariam por ser uma construção humana, que teria por finalidade última uma harmonia social. Os teóricos do contratualismo propõem que em algum determinado momento da história foi executado o que a gente entende como pacto social, ou contrato social. Este seria o pacto que levaria os seres humanos a viver numa sociedade civil organizada, que fosse uma sociedade civil regida pela égide da lei. Esse contrato seria uma espécie de acordo que faria com que nós, seres humanos, passássemos a viver numa ordem social regida por princípios racionais que terminariam por ter essa finalidade de ordenar ou organizar a maneira como nós nos relacionamos com os demais. Anteriormente ao contrato social, o ser humano viveria naquilo que é entendido como sendo um estado de natureza. Esse estado de natureza seria a forma primitiva do ser humano, a forma inata do ser humano. O ser humano enquanto um animal vivendo com seus pares de acordo com leis meramente biológicas. Essa ideia de um estado natural, que fosse um estado pré-pacto social, é utilizada não num sentido histórico ou antropológico, porém essa ideia de um estado de natureza é utilizada num sentido hipotético, que serviria para tratar ou tentar imaginar como se daria a vida do ser humano nos tempos primitivos, anteriormente ao estabelecimento da instituição da lei e do Estado. Essa ideia de um estado de natureza é utilizada de maneira hipotética, como uma tentativa de apresentar uma contraposição à nossa vida em sociedade, pensando no que faria com que esse estado de natureza se tornasse de alguma maneira conflituoso e fizesse com que o ser humano escolhesse trocar a sua liberdade natural por uma ordem civil. As abordagens contratualistas na modernidade são feitas especialmente por 3 autores. Eles são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Estes autores, por mais que discordem a respeito de como se daria ou seria o estado de natureza, como é feito o contrato social, quais são os princípios que motivam o ser humano a efetuar esse tipo de pacto, e qual o papel do Estado, quais são suas atribuições, e como o Estado funcionaria, seriam diferentes. Cada um deles terminaria por seguir uma lógica própria. Porém, há uma estrutura comum no pensamento desses autores. De certa forma, a gente pode entender a estrutura de como se dá o contrato social, ela é assemelhada. Primeiramente, você tem um estado de natureza, que por alguma razão terminaria por se tornar problemático, seja pelo desrespeito ao direito à vida, seja pela falta de segurança, seja pelos conflitos que aí aparecem, termina por dar origem ou gerar a necessidade de haver algum tipo de mútuo acordo entre os seres humanos, para que assim eles possam viver numa ordem civil organizada. As teorias contratualistas também estão associadas à tentativa de justificar a existência do Estado ou a sua necessidade. As teorias contratualistas estariam também associadas a essa tentativa de explicar a necessidade de um Estado, de uma ordem social, ou de uma lei, e pensar, de modo geral, quais seriam as atribuições do Estado, as atribuições da lei, e qual seria a melhor forma de que esse contrato social garantisse a paz e a harmonia entre os indivíduos. É também usual que entendamos que as teorias contratualistas são teorias que, além de justificarem o papel do Estado, elas tentam limitar o seu papel, entendendo que ele não deve ter um poderio absoluto, porém ele tem funções que seriam desempenhadas a fim de garantir a harmonia e a ordem social. Este foi o primeiro vídeo a respeito de teorias contratualistas. Esse vídeo visa apresentar uma noção geral do que seria essa forma de pensamento, como que ela se constituiu da filosofia moderna. Futuramente, serão apresentados vídeos mostrando a noção de contrato social dos 3 principais filósofos contratualistas apresentados nesse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.